Saúdo a todos, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estou ao mesmo tempo alegre e triste. Alegre, pois está sendo usado por Deus para trazer uma mensagem para a igreja. E triste porque eu não tenho a oportunidade de dar um abraço fraterno aos irmãos, de sentir a vibração da igreja, de estarmos aqui juntos. Mas como bem sabemos que a igreja não se constitui no templo, no prédio, é a vida de cada um de vocês, que vocês possam adorar a Deus e glorificar o teu nome onde vocês estiverem neste momento. E para iniciar o nosso culto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 96, por favor, Salmo 96. O salmista diz: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dei ao Senhor, ó famílias das nações, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios, trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Vamos orar, agradecer a Deus por nossa vida, por este momento, por essa oportunidade de prestar mais um culto para Ele nesse dia. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai amado. Primeiramente pedimos perdão ao Senhor por nossas falhas. E te agradecemos, Pai, por estar respirando. Te agradecemos, Pai, por esse dia, por essa natureza que o Senhor criou. Agradecemos pelas coisas criadas, Pai amado. E te pedimos nesse momento também pela presidência deste país, pelos governantes, pelos governadores, prefeitos, para que eles tomem decisões sábias que possam trazer benefícios para a população do nosso país. Oramos também, Pai, para as famílias que perderam seus entes queridos pelo Covid-19. Que o Senhor possa confortar o coração de cada um deles. Que o Senhor possa trazer, Pai, inteligência e capacidade aos pesquisadores para que encontrem uma vacina eficiente contra este vírus. Nós sabemos que o Senhor tem o domínio completo sobre todas as coisas. O controle está em Tuas mãos e confiamos plenamente no Senhor. Sabemos que teremos dias melhores. Abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa igreja, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos agora adorar o Senhor com os nossos louvores.
Neste momento, me coloco na presença do Senhor em oração. Senhor Deus, que eu diminua e que Tu cresça, Pai. E que a Tua palavra que será proferida agora, que alcance o coração de quem estiver ouvindo. Que ela cumpra o propósito pelo qual ela será proferida. E que o Senhor, Pai, venha, Pai, edificar a Tua igreja com Tua palavra que se renova a cada dia. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, eu estive refletindo muito durante esse tempo da pandemia, tudo que vem acontecendo com a nossa vida pessoal, com a nossa família, no nosso trabalho, na sociedade em geral, na igreja também. E as mudanças que estão ocorrendo, parece que a gente está num pesadelo imenso, que parece não ter fim. E Deus vem também chacoalhando minha vida na questão espiritual, sobre quais têm sido minhas prioridades, o que eu tenho feito com a minha vida, na minha relação com a minha família, na minha relação com as pessoas. Então, ao preparar essa mensagem, Deus, o Espírito Santo pregou para mim primeiro. Ele tocou no meu coração, Ele trabalhou na minha vida essa mensagem, cujo tema, na verdade, é uma pergunta. Individualidade ou comunidade? É uma questão que eu espero que no final dessa mensagem você tenha condições de ter a resposta correta para essa questão. Individualidade ou comunidade? Então, ao preparar essa mensagem, eu procurei um site que eu gosto muito, que chama Significados, Conceitos e Definições. E busquei o significado, o conceito, a definição da palavra comunidade. E veja o que eu encontrei. Comunidade é um substantivo feminino usado em sentidos diversos. É um grupo local, de tamanho variável, integrado por pessoas que ocupam um território geograficamente definido e estão irmanados por uma mesma herança cultural e histórica. O termo comunidade ainda é usado para denominar uma forma de associação muito íntima, um grupo altamente integrado e que os membros encontram-se ligados uns aos outros por laços de simpatia. Nesse sentido, qualquer grupo pode constituir uma comunidade, por exemplo, comunidades que vivem submetidas à mesma crença religiosa. Temos também outros exemplos de comunidades, como as favelas hoje em dia são chamadas de comunidades. Comunidades da Rocinha, comunidades do Alemão. Temos também bairros que costumam ser chamados de comunidades. Nós podemos chamar a comunidade Bela Vista, comunidade da Gabiroba, aldeias, cidades são também comunidades. E hoje nós temos as chamadas comunidades virtuais. E eu quero pegar como exemplo algo que eu posso dizer que eu considero como também uma comunidade, é um condomínio. Porque o condomínio, ele também nos dá a condição de aprender a viver em comunidade, porque ali você conhece novas famílias, você participa de todas as ações do condomínio para a organização do edifício, mas o que parece ter harmonia, muitas vezes se torna um pesadelo para muitas pessoas. Mas por que isso acontece? Eu creio que é por causa de duas palavras: o bem comum e a liberdade. Por causa dessas duas palavras. Eu moro em um prédio de apartamentos. E nesse condomínio tem regras a serem obedecidas, serem seguidas. Por exemplo, a portaria não pode ficar aberta, o som deve ter um volume adequado. Então, em nome da segurança e do bem comum, há uma restrição da nossa individualidade. Eu, por exemplo, gosto de som muito alto para ouvir. Isso foi uma herança que eu herdei no tempo que eu era roqueiro. Gostava de Legião Urbana, de Led Zeppelin, de Guns N' Roses. Deus me libertou disso, mas o desejo de ouvir o louvor alto ainda continua.
Mas eu não faço isso pelo bem da comunidade em que eu vivo, pelo bem coletivo, bem do condomínio. Por outro lado, nós já tivemos, uma estaciana, vizinhos, que além de manterem o som alto pela madrugada fora, eu já peguei um jovem bêbado no último andar, onde tem uma área, no telhado só de cueca. Então, esse comportamento, ele está relacionado com um conceito de liberdade que muitos têm hoje em dia. Então, em nome dessa individualidade, eles se sentiram no direito de romper com as regras do condomínio, sentiram o direito de romper com essa comunidade em que eles estavam morando. E este, infelizmente, é um conceito forte no mundo pós-moderno, de que temos a liberdade de escolher, falar, fazer o que bem entendemos, sem dar satisfações para ninguém, sem prestar conta de nada. Tudo isso em nome da individualidade. Porém, existe um paradoxo, na verdade. Todo mundo quer participar, todo mundo quer estar inserido em um grupo, quer ter milhões de seguidores, quer participar de uma comunidade, mas não quer que haja restrição da sua individualidade e daquilo que chamam de liberdade. Mas onde esse conceito de liberdade sofreu deformações? Foi lá em Gênesis, quando Deus disse em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O verbo façamos no plural mostra um sujeito oculto, nós. E nós significa o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que é, na verdade, uma comunidade eterna, uma comunidade de amor pleno, de liberdade plena, de comunhão plena. E este Deus, que criou os céus e a terra, Ele decidiu criar o homem. Para quê? Compartilhar dessa comunidade, participar, experimentar essa comunidade. Então esse Deus que criou os céus e a terra, Ele criou o homem com esse intuito. Imagina viver num paraíso com tudo maravilhoso e apenas uma restrição. Apenas uma restrição. Deus disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente, liberdade responsável. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, diante de milhares e milhares de coisas espetaculares no jardim, apenas uma restrição. O que isso significa? Que diferença isso iria fazer? Apenas uma restrição no meio de tantas coisas maravilhosas e espetaculares. Mas não foi isso que aconteceu. No homem pós-moderno, essa restrição seria um ponto de atração, um ponto de revolta, um ponto de rebeldia. Essa única restrição. E foi isso que aconteceu. A gente tem que compreender que estar em comunhão com Deus é tão bom que não existe problema nem algum em restringir a nossa liberdade a favor da comunhão. Uma liberdade responsável gera amor de verdade. Uma liberdade submissa e obediente a Deus é a verdadeira liberdade. Precisamos compreender isso. Mas a serpente, o mais astuto de todos os animais sobre a terra, ele estimulou essa falsa liberdade no coração da mulher e fez com que ela comesse do fruto, dizendo a ela: você será como Deus. Você será livre para ser você mesma, para ser independente. Este estímulo de liberdade trouxe, na verdade, para nós, escravidão. Nós nos tornamos escravos da nossa individualidade, centramos o nosso eu e destronamos Deus. A partir daí, todos conhecem a história até os dias atuais. Todos conhecem o que aconteceu com o homem, com a sua queda. Então não existe nenhuma forma de construção de comunhão e de relacionamento
sem abrirmos mão da nossa individualidade, seja no casamento, na amizade, na igreja. Há um esforço enorme para estabelecer a comunidade, mas a nossa individualidade ela é rebelde desde o princípio e ela faz de tudo para impedir que isso aconteça. Muitas pessoas, para experimentar uma suposta liberdade, rompem laços com a família, rompem laços com os pais, com o cônjuge, com os amigos, com os irmãos. O melhor exemplo que nós temos está na palavra de Deus, a parábola do filho pródigo. O irmão mais novo, ele rompe os laços com seu pai e com seu irmão mais velho para experimentar uma liberdade que ele imaginava que seria boa para ele. Então Deus nos mostra no seu relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo, que a felicidade verdadeira ela é compartilhada. Ninguém consegue viver feliz sozinho, por mais que ele tente. O que importa é ter muito dinheiro, ter vários títulos acadêmicos, ter grandes vitórias, se não tem com quem compartilhar. E nos momentos de luta, de dificuldade, de sofrimento, não tem com quem contar. Imagina como seria isso. Hoje, atualmente, individualidade se tornou sinônimo de liberdade. Nós temos que compreender que nós temos uma individualidade imperfeita, que ela precisa ser submetida a Deus para criar uma liberdade em Cristo, mas com uma vivência coletiva, com uma vivência em comunidade. Então, como que se você se relaciona, se você toma as decisões unilaterais e não olha a opinião do outro e acha que é o detentor da verdade e que tem uma liberdade que imagina ter? Como viver em comunhão dessa forma? É muito complexo tomar decisões em conjunto. Agir sozinho é mais fácil. Eu decido e pronto, acabou. Não é assim? Aí tem uma pergunta para a gente pensar um tiquinho. Será que o nosso coração e mente estão formatados para essa individualidade irresponsável? Por uma liberdade onde qualquer coisa nos incomoda? Pense um pouco. A maioria das pessoas, infelizmente, idolatra a individualidade e se tornam intolerantes. Nós vemos políticos que não pensam no bem comum, não tomam decisões éticas em prol da sociedade, pensam apenas em si próprios. Muitos casamentos fracassam porque não há comunhão, não há compartilhamento, não há um pensamento de lutar pelo bem da família, em se sacrificar, em abrir mão da sua individualidade. O centro é o eu. A individualidade cria relacionamentos líquidos. O que é isso? O que é relacionamento líquido? Tem um filósofo que chama Zygmunt Bauman. Ele escreveu 2 livros. São 2 livros difíceis de ler, mas são de boa leitura. O livro se chama Modernidade Líquida e Amor Líquido. Eu já até compartilhei esse livro com algumas pessoas. Então, pegando um pouco da filosofia de Bauman, eu digo para você, não invista em relacionamentos com liquidez imediata. Pense a longo prazo. Bauman, quando fala sobre relacionamentos líquidos, ele significa que nada é sólido, nada é duradouro. E mais ainda, que o amor líquido, ele se adequa a qualquer recipiente, a qualquer circunstância. Os relacionamentos hoje são assim, conectam e se desconectam, seguem e deixam de seguir com a maior facilidade, num clique apenas, por qualquer coisa banal, e em nome da individualidade. É assim que são os relacionamentos hoje. Às vezes não conseguimos construir uma unidade na igreja porque
A igreja se tornou um bem de consumo. Para muitas pessoas, elas querem a igreja que seja confortável, que tenha grandes ministérios de louvor para agradar apenas os ouvidos, que tenha belas pregações para massagear o ego e agradar as emoções. Infelizmente, tem pessoas que querem apenas isso. Queremos talvez criar comunhão, mas não queremos nos comprometer. Não queremos abrir mão da nossa individualidade. Exemplo: eu não quero ser líder de célula, porque eu não quero abrir mão do meu futebol. Não quero abrir mão dos meus filmes na Netflix, dos meus cursos. Eu vou ser muito cobrado. Eu não vou encarar essa não. Existe uma veneração à individualidade. O que vale sou eu sou mais importante. Você não precisa conhecer a Bíblia a fundo, ser um seminarista, um grande estudioso bíblico, ter mestrado, doutorado em teologia. Você não precisa ter nada disso para compreender que Jesus valoriza e faz opção pela comunidade em detrimento à individualidade. Jesus construiu a comunidade e começou com 12. E é importante notar que não há anulação de personalidade, de mudança da maneira de ser, porque Pedro tinha seu jeitão, diferente de Mateus. João era totalmente diferente dos dois, tinha opiniões diferentes. Não estou dizendo que devemos anular a nossa personalidade, quem somos. Devemos adequar quem somos à imagem de Jesus, é isso. A questão é a individualidade idolatrada, a individualidade centrada. Jesus quer unidade, Jesus quer comunhão diante da diversidade. Ele quer. Porém, o grande problema do mundo pós-moderno é que ele quer preservar a individualidade a todo custo. O mundo pós-moderno, as pessoas não querem pensar e trabalhar em comum. Não buscam um agir ético na convivência com os outros. Não aceitam a direção e a opinião do outro. Infelizmente. Mas o que Jesus quer, como diz um pastor chamado Ricardo Agreste, é que a comunidade de discípulos seja diferente, que tenha um comportamento diferente, que haja diferente do mundo e que cause impacto no mundo. A grande marca da fé cristã, meus irmãos, é servir ao outro de forma livre. E para isso precisamos saber em quem está a nossa identidade. A sua identidade está em Cristo ou em você mesmo? Como está escrito em Coríntios, uma carta de Coríntios: eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Quem se sente seguro suficientemente com relação ao amor de Deus é capaz de servir com alegria. Quem não tem essa segurança quer o contrário, quer ser servido. Quando você se sente seguro o suficiente com relação ao amor de Deus, você serve. É isso que acontece. Quem é inseguro quanto ao amor de Deus faz biquinho às vezes e se ofende facilmente. Qualquer coisinha se torna uma ofensa. Quem tem um coração seguro com relação ao amor de Deus é verdadeiramente livre. É verdadeiramente livre. O tempo todo as pessoas estão nos vigiando, nos olhando e falando de nós. E não podemos ficar reféns desses posicionamentos, de forma alguma. Se você faz muito, dizem que você é puxa-saco, que você é interesseiro, que você quer se promover. Se você não faz nada, diz que você é preguiçoso, que você só sabe falar, que é papo furado e não age. Não é assim que acontece? Não é assim que julgam a gente?
Porém, eu digo para você, eu sou livre para servir a Cristo. Hoje não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. A minha liberdade não está em fazer o que eu penso sem pensar no outro, sem pensar na minha esposa, sem pensar na minha filha, sem pensar no meu genro, nos meus netos, na minha comunidade cristã, na minha igreja. Mas fazer o que Cristo faria. E o que Cristo faria? Está escrito em João 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus demonstrou amor, respeito e serviço ao outro. Uma atitude de extrema humildade e de esvaziamento de si mesmo. Que nós possamos agir da mesma maneira, da mesma forma. Jesus quer nos santificar por meio da sua palavra. E a palavra de Jesus não é uma caixinha de surpresa, onde você tira só aquilo que você quer que te agrade, mas é um pacote completo, para que você seja preparado para toda boa obra. Veja o que Jesus falou por meio de Paulo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura, Jesus não disse apenas uma parte, Ele está dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O amor de Jesus é sólido. O amor de Jesus não é líquido. Não se adequa a qualquer circunstância ou qualquer recipiente. Ele permeia todo o Evangelho. Jesus não era um homem politicamente correto. Ele era biblicamente correto. Isso que Jesus era. Então não devemos adequar a Bíblia à nossa vida, mas sim a nossa vida à Bíblia. Compreendam isso? Veja a atitude de Jesus na oração sacerdotal em João, no capítulo 17. Abra lá, para a gente acompanhar. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler versículo 11, depois o 20 e 21. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. Não ficarei mais no mundo, Jesus disse, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Agora vá no 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nessa oração, Jesus pede pelos seus discípulos, pela comunidade que ele estava formando, porque ele pede proteção, pois desde Gênesis que a individualidade combate direto com essa proposta e com esse objetivo de Jesus de criar comunidade. A individualidade, ela confronta. Jesus quer construir uma verdadeira comunidade cristã, um verdadeiro corpo cristão, uma verdadeira igreja cristã. Ele veio para renovar nossa vida, destronar nosso eu e submeter nossa individualidade a Deus. A oração de Jesus visa a construção e a manutenção da unidade. O interessante é que Jesus não ora apenas por seus discípulos. Ele ora por mim, ora por você,
ora por nós, por todos aqueles que vieram aceitá-lo como Senhor e Salvador. Ele já previa esse crescimento até os confins da terra, e glória a Deus que chegou até nós. Você está nessa igreja e lembre-se que ela é instituída e mantida por Jesus, e Ele quer que mantemos essa comunhão e essa unidade. E para que isso aconteça é necessário que haja intenção. Não se constrói um casamento se não houver intenção de construir uma família, se não houver intenção de construir uma amizade, se não houver intenção de construir relacionamentos. Quanto maior a igreja, maiores os problemas. Por isso, a unidade é de extrema importância e Jesus ora por isso. Ora por mim e ora por você, meu irmão e minha irmã. Quanto maior a família, maiores os problemas. Quando eu casei com a Tassiana era muito mais fácil decidir as coisas. Veio Letícia, ficou um pouquinho mais difícil. Hoje já tem Adriano, meu genro, e tem Isabela e Henrique. Está mais difícil ainda. Tem interesses diferentes, tem objetivos diferentes, desejos diferentes. E para isso é necessário sempre o quê? Paz, harmonia, respeito, renúncia e principalmente amor. Você acha que a igreja é diferente disso? Não. A igreja não é diferente. Quantas vezes já ouvimos falar que a Igreja Batista Central, quando era embaixo no templo e tinha uma pilastra no centro, era mais unida e mais coesa. Mas olha o tamanho da igreja. Quanto maior, maiores os problemas. Por isso a manutenção, a construção e a manutenção da unidade não é fácil. E não foi Pedro, não foi Mateus que orou por nós, foi o próprio Senhor Jesus que orou. O próprio Senhor Jesus. Por isso que a comunidade cristã ela tem uma base doutrinária. Nós somos batistas e temos a Bíblia como regra de fé e conduta. Somos vinculados a uma convenção. Tudo isso para ajudar a manter a unidade. Existem várias comunidades em torno da nossa vida, com regras e preceitos. E é importante entender que na nossa igreja, ninguém quer colocar a pessoa numa forma e criar um exército de iguaizinhos, não. Não é isso, anulando a personalidade das pessoas. Mas queremos uma unidade onde exista amor, respeito e amizade. Essa unidade é que nós desejamos. Eu sou atleticano, mas não quero que todos sejam cruzeirenses. Eu tenho que ter amizade e respeito com o cruzeirense. Vocês acham que é fácil ter Chicão como cruzeirense? Parece uma vuvuzela na época da Copa. Vocês se lembram da vuvuzela? Quando ele grita? Mas é um irmão zeloso, um irmão que eu amo. É um grande amigo que eu tenho. Independente se ele é cruzeirense ou se ele é atleticano. Nosso jeito de ser igreja é diferente da presbiteriana, da wesleyana, da assembleana. Nossas músicas, nossos cultos, nossos ministérios, nossas células são diferentes, mas mesmo pensando diferente, nós temos que amar essas instituições, ter amizade com essas pessoas, porque elas fazem parte do corpo de Cristo. Por favor, volte no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 14. Jesus continua dizendo e orando: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então vemos nesses versículos dois inimigos da igreja. O mundo caído, o sistema mundano caído, não é o mundo criado, a natureza, as maravilhas, não é isso, é o mundo, o sistema caído, corrupto. E
o outro inimigo que nós temos é o maligno. Esses são os dois inimigos da igreja. E nesse sistema caído, o que nós observamos que nesse mundo pós-moderno? É que eles querem preservar a individualidade acima de qualquer coisa. Nem que tenha que atropelar as pessoas para manter essa individualidade como prioridade. Enquanto a Bíblia nos convoca e nos ensina o contrário, a buscar e preservar a comunhão na família, na amizade, no trabalho, na igreja. E para isso nós precisamos abrir mão da nossa individualidade egoísta, corrompida, vaidosa e orgulhosa. Precisamos ir na contramão do mundo. A vida cristã, meus irmãos, é uma contracultura. A idolatria e a individualidade é que tem nos impedido de crescer em várias áreas da nossa vida. Quem tem impedido grandemente. O outro inimigo da gente, que Jesus nos diz, é o maligno, que veio para matar, roubar e destruir. Ele anda ao derredor, como um leão, bramando ferozmente, buscando a quem tragar. Ele quer destruir as famílias. Ele quer destruir os relacionamentos dos pais com os filhos. Ele quer destruir a unidade da igreja. E ele não descansa. Ele não descansa. Ele está o tempo todo espreitando. Neste período de pandemia, nós podemos ver quanta violência doméstica que está acontecendo. Quantas crianças sendo abusadas. Quantos assassinatos por intolerância. O maligno, ele não descansa. Volte no capítulo de João agora, no versículo 17 até o 19. Jesus continua orando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus nos ensina que devemos permanecer firmes, santificando-os na verdade, que é a tua palavra. Viver conforme os princípios bíblicos para combater diretamente o mundo que dá ênfase à individualidade e ao maligno com suas artimanhas para destruir a família e a comunidade. Não podemos combater a família. Não podemos combater a comunidade com risco de quebra da unidade. Não podemos fazer isso. Quebrar a comunhão a favor daquilo que pensamos ser o correto. Não devemos ser politicamente corretos. Devemos sim ser biblicamente corretos. Pois não há como negociar com a palavra de Deus. Ela é infalível, é inerrante. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, o mais conhecido como Santo Agostinho, que diz o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Numa comunidade, numa igreja realmente cristã, o primeiro passo é a palavra de Deus. Mas aí você me pergunta: e se alguém discordar de mim? E se alguém discordar da gente? Porque hoje tem muita facilidade em busca de conhecimento. Muitas pessoas assistem pregações, leem vários livros, fazem teologia, costumam até fazer suas próprias teologias. Não é assim? Mas como vou lidar com quem discorda de mim? E será que eu também não estou errado? Você deve lidar, sabe de que forma? Com amor, com brandura, com respeito e amizade, debaixo de muita oração, para que Deus, por meio de sua palavra, venha dirimir as dúvidas e dar a direção correta. Porque a Bíblia é a nossa, é o canon, aquilo que é reto, que é correto,
é a nossa regra de fé e conduta. Não temos o direito de ofender a quem não concorda com a gente. Estaremos dessa forma indo na contramão do que Jesus ensina. Essa igreja, ela não existe para nós. Essa comunidade não existe para nós.